Muito bem, pessoa que já está começando a controlar a sua própria vida, está tomando um novo rumo. Vamos para mais um pouco de conhecimento para que você possa aplicar na sua vida. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de confronto versus afronta. Isso já entra também um pouco na parte emocional. Como a gente falou, tudo vai estar trabalhando também o nosso emocional dentro do corpo, alma e espírito. Mas o confronto versus afronta também é uma questão muito intelectual. Por quê? Porque o confronto, ele é uma coisa que você faz para que você e a outra pessoa se edifiquem, para que vocês dois cresçam dentro daquilo que estão dialogando. A afronta você faz para machucar outra pessoa, para atingir a outra pessoa, muitas vezes emocionalmente. Então, é uma diferença muito grande de você ter um confronto e você ter uma afronta, tá? Quanto mais você se desenvolve intelectualmente, menos afronta você busca, porque você começa a ter um maior controle emocional, você começa a ter uma maior disciplina, você começa a entender que muitas vezes aquela pessoa ela está fora do seu eixo emocional, ela está fora de controle, ela está afetada por uma outra situação e ela está descarregando em cima de você. Então, você já não vê mais a necessidade de agredi-la, de afrontá-la. Você busca levar isso para o confronto. É lógico, se parte para uma situação de agressão física ou alguma coisa do tipo, aí parte para a defesa. Aí você vai se defender. Mas não é o caso que a gente vai falar aqui. É o caso de falar de confronto versus afronta. O confronto ele entra muito numa linha de debate. É como se a gente estivesse debatendo algo para que a gente pudesse chegar numa melhor solução, num melhor consenso. Isso entra muito naquela questão das crenças. Quando você tem uma verdade única na sua vida, que não são os princípios, você usa a sua crença como verdade e você não se abre para o debate. E aí, quando a pessoa fala alguma coisa que é contra a sua verdade, você vai para a afronta. Você agride essa pessoa. Você coloca essa pessoa como mentirosa, você fala coisas ruins para essa pessoa, como se essa pessoa estivesse invadindo o teu espaço. Mas quando você está na perspectiva de confronto, que você tem o controle intelectual, que você tem conhecimento sobre aquilo que está acontecendo, que você está com a tua mente aberta para escutar o que a outra pessoa está falando e entender e realmente ponderar aquilo que ela está falando, para ver se aquilo se realmente se encaixa, você está na parte do confronto e aí você vai conversar e chegar num consenso. Vocês chegam numa similaridade de resposta. É a mesma coisa quando você faz, por exemplo, um brainstorming no trabalho, onde as pessoas se reúnem para debater ideias e tudo mais. Se alguém não está aberto a fazer aquilo e escutar o que o outro está falando, e realmente entender que o que o outro vai falar pode ser uma solução melhor, pode ser um caminho melhor do que o que você tem na sua mente, você nunca vai aceitar nada, ou seja, a sua verdade é única, o seu caminho é único. E não funciona assim na vida. Então é muito importante que você esteja aberto a dialogar com as pessoas, escutar o que elas têm para falar, entender o que elas estão falando, ponderar, ver se aquilo tem realmente resultado, ver se aquilo tem dados suficientes para que você possa falar, poxa, realmente esse caminho aqui é um caminho interessante. E muitas vezes até se mesclar com aquilo que você tem como um caminho para aquilo, pode chegar-se num caminho melhor ainda. Então é muito importante você estar aberto para o confronto. Porque se você tiver com a sua verdade como única, inteira e verdadeira na vida, você vai sempre partir para a afronta quando alguém vier com alguma coisa diferente para você. Independente de em qualquer situação que seja. Vamos falar, por exemplo, da situação política. Uma guerra, né? Politicamente falando, por quê? Porque as pessoas adotam o lulismo, o bolsonarismo, isso, aquilo. Na verdade, a gente deveria sempre buscar confronto, debate, para buscar o melhor caminho para a população. E não ser adepto de uma crença como se fosse uma religião de um político, ter um político de estimação, coisa do tipo. Não. A gente tem que ter políticos, então a gente tem que brigar pelos nossos direitos e buscar ser adepto de quem vai entrar lá para realmente fazer o melhor por nós. Eles estão lá para servir, para nos servir, né, para servir o povo.
e não para servir a eles próprios lá, tirando proveito do cargo que estão. Isso é uma coisa que muitas vezes não entra na cabeça das pessoas. Você vai falar alguma coisa que o Lula fez de errado, cara, a pessoa já sai te xingando. Você vai falar alguma coisa que o Bolsonaro fez de errado, o cara já sai te xingando, o cara já sai defendendo, como se você estivesse ofendendo ele. E aí ele parte para a afronta. Ele não está aberto para o debate. Só usei aqui a política como um exemplo, tá? Existem em outras áreas. Você pode falar de futebol, por exemplo, e a pessoa, para ela, o time dela é melhor do mundo, nem que esteja na quarta divisão. Se você falar mal do time dela, ela vai começar a te xingar e vai te afrontar e vai querer destruir você emocionalmente. Vai partir para uma guerra. Não funciona, tá? Então, eu queria que você colocasse aí no papel aonde você tem aberto a sua mente para o confronto, debate e aonde você tem constantemente agido com a afronta. E o que você precisa fazer para mudar isso? Ou seja, eu preciso mudar essa afronta. Como eu posso mudar isso? Eu preciso estar aberto a escutar as pessoas. O que eu tenho que levar como verdade? Os princípios da criação. Ou seja, não é porque a pessoa é de uma outra religião, ou não é porque a pessoa segue uma outra linha política, ou entende uma outra coisa como boa ou como ruim, que eu tenho que levar aquilo como se ela estivesse me ofendendo. Não, eu tenho que levar aquilo para perspectiva de análise, eu tenho que analisar aquilo ali. É verdade? Tem fatos, tem dados sobre isso? Ah, o fulano lá, ele roubou não sei quantos milhões. Tá, tem fatos sobre isso? Foi para processo? Foi julgado? Ele foi comprovado? Foi. Então, realmente, eu vou falar o que contra isso? O cara tá certo. Você está falando tem razão, porque tem fatos e tem dados aí, ó. O resultado é esse, o resultado é que ele é culpado. Não posso querer defender se realmente está provado que ele é culpado, entendeu? Então, busque analisar toda, tudo pela linha do confronto, para que você possa sair melhor, edificado dessa conversa, junto com a outra pessoa também, mais edificado, que seja um caminho bom para que vocês dois cresçam e busquem um caminho de consenso, sempre baseando-se nos princípios e em fatos e dados. Ou seja, existem os dados sobre isso? Tem informação sobre isso? Tem. Quais são os fatos sobre isso? Qual foi o final dos resultados sobre isso? É isso aqui. Então, beleza. Se não o resto, é crença. E aí a crença é a verdade de cada um. Ou seja, a gente vai ficar aqui numa guerra de verdades, a minha verdade vai ser diferente da sua, a sua vai ser diferente de outra pessoa, você nunca vai chegar num caminho correto a se seguir, o que é o caminho da verdade, o caminho dos fatos e dos resultados e daquilo que é princípio, daquilo que é a honestidade, daquilo que é a verdade, daquilo que é o amor, daquilo que é a aliança, daquilo que é a compaixão, daquilo que é o perdão, de tudo aquilo que foi deixado para nós aí como regimento, tá bom? Anota aí então onde você tem agido como afrontador para você mudar isso, para você pensar sobre isso, para você tomar uma perspectiva diferente e entender por que eu estou agindo como afrontador nisso aqui. Quais são os fatos, quais são as informações sobre isso, né? Quais são as informações sobre isso, quais são os resultados disso, por que eu tenho adotado isso como verdade? Será que realmente é uma verdade? Ou eu estou adotando isso e eu estou defendendo uma coisa que nem faz sentido? Estou gastando a minha energia, estou gastando meu tempo e ainda estou me degladiando com outras pessoas sem sentido nenhum, ainda estou afastando outras pessoas, estou afrontando, estou machucando outras pessoas de forma desnecessária, tá? Isso vai mudar muito o teu intelecto aí, conforme a gente vai progredindo aqui na mentoria, e o livro que eu deixei para vocês vai mostrar muito essa questão do debate, da diferença entre debate, de confronto, afronta do que é verdade, se baseia em fatos, se baseia em resultados e informações. Tá bom? Vamos para a próxima aula.